comigo para mais uma aula, uma das nossas aulas aí do nosso curso de Raciocínio Lógico Matemático. Hoje eu trago para vocês questões de concurso voltado para as nossas duas aulas, que eu já disponibilizei para vocês. Foram questões escolhidas apenas dos assuntos que a gente já viu aqui em aula, certo? Escolhi questões aí rapidinho, certo? Um detalhe aqui das nossas questões é que eu não trouxe os itens, certo? Eu não trouxe o item A, B, C, D, E. É para a gente não ficar preso a gabarito, a marca gabarito. Trouxe aqui para a gente discutir e aumentar aí o nível nos itens, o nível do nosso conhecimento. Trazer aí uma ou outra definiçãozinha que possa ter faltado na aula ou que a gente possa acrescentar durante a aula, beleza? Essa questão aqui é FCC, técnico de controle externo. Ela fala uma proposição de uma linguagem, é uma expressão de tal linguagem que pode ser valorada, pode ser classificada como verdadeira ou falsa, certo? Aí, com base nisso, ela pergunta quais são as verdadeiras. Então, a gente, como eu não trouxe itens, a gente vai analisar aqui quais são as proposições, né? O que não são proposição. Aí, deixa eu só dar uma observaçãozinha aqui para vocês, ó. Quando eu disser assim, uma sentença aberta, uma sentença aberta, beleza? Aí vai ser aquela sentença que vai apresentar um X, um Y, um ele, beleza? Que são aquelas sentenças que trazem elementos, um elemento ou elementos desconhecidos, beleza? Elementos conhecidos, tá certo? Aqui já no nosso primeiro item, eu vou colocando aqui embaixo o que são as proposições ou os que não são proposição, beleza? No nosso texto, no nosso primeiro item, a gente tem aqui, ó, 3 mais 8 igual 3 mais 8 menor que 13. Isso é 11 menor que 13, isso é verdade, eu posso valorar que é verdadeiro. Então, nossa proposição, a nossa afirmativa 1 é uma proposição. Que horas são? Que horas são? É uma pergunta. Sentenças, frases como perguntas não são proposições, a gente já viu lá na nossa aula, então o item 2 não é uma proposição, beleza? O item 3 aqui eu trouxe mais essa questão por conta desse item 3, beleza? Esse item 3 é bastante interessante para a gente discutir. Vamos aqui, ó. Existe um número inteiro, x, tal que x, 2x é maior que menos 5, beleza? Se tivesse vindo apenas aqui, ó, 2x é maior que menos 5, isso aqui não seria uma proposição, pois cairia lá nas nossas sentenças abertas. Esse elemento aqui, essa afirmativa ia depender do x, beleza? Essa afirmativa ia depender do x. E aí, se tornaria uma sentença aberta. Porém, o nosso item, ele trouxe um quantificador lógico aqui, ó. Ele trouxe um quantificador. Existe um, poderia ter sido para todos, né? Se existe um, eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar o símbolozinho do existe um, né? Existe um para todo x. Esses são quantificadores que questões podem trazer para tentar te confundir. Se vier um quantificador lógico, assim, um quantificador, você analisa que essa questão vai ser verdadeira. Por quê? Ó? Existe um número, x tal que satisfaça isso aqui? Existe. Se eu colocar um zero aqui, ó, 0 vezes 2 é zero. E zero já é maior que menos 5, beleza? Zero já é maior que menos 5. Eu posso afirmar que isso aqui é uma proposição lógica. Apenas porque veio esse quantificador lógico, beleza? Apenas porque veio esse quantificador lógico. Então, o nosso item 3 é proposição. O nosso item 5, os tigres são mamíferos, também é um item que eu posso valorar, verdadeiro ou falso, também é uma proposição lógica. O item 4, o item 5, 36 é divisível por 7, eu posso valorar, é uma afirmativa, tem sentido completo. Então, o nosso item 5, aqui é item 4, né? Na verdade, aqui era o 4 e aqui era o 5, beleza? Também é uma proposição. O nosso item 6, a gente já disse que não é uma proposição porque parece elementos desconhecidos e aí a gente não pode definir. Parece logo a 2 aqui nesse item, beleza? Então fique bem atento a quantificadores lógicos, beleza? Quantificadores lógicos, quando vier um existe um, ou então para todo x, a gente vai olhar com mais carinho esses itens, porque eles podem sim representar uma proposição lógica, mesmo que apareça expressões que dependam de x, porque aí, para qualquer valor que a gente achar, a gente consegue dizer que aquela... Não é qualquer valor que a gente pode achar, é porque ele está fazendo a afirmativa que existe um número que satisfaz aquilo, e existe sim um número que satisfaça isso.
Beleza? Vamos aqui para a nossa segunda questão. É o mesmo enunciado da outra, então é a mesma didática da outra. Eu vou fazer apenas aqui, olhar o que é uma proposição e o que não é uma proposição, beleza? Ele foi governador do Rio Grande do Sul. Ele foi governador do Rio Grande do Sul. Ele é um elemento desconhecido, beleza? Elemento desconhecido. Ele torna a nossa sentença 1 uma sentença aberta. Uma sentença aberta, ela não é proposição. Eduardo é advogado. Eduardo é advogado. Eu posso dizer que é verdadeiro ou falso, beleza? Eu conheço, tá? Citou o nome do Eduardo aqui, beleza? Não tem elemento desconhecido, então o item 2 é uma proposição lógica. O item 3 apresenta novamente o nosso termo desconhecido. O item 3 não é proposição lógica. O item 3 apresenta o nosso elemento desconhecido, tornando nossa sentença uma sentença aberta. Essa questão também foi da mesma prova da questão anterior, beleza? Vamos seguir. Assinale as seguintes sentenças e das sentenças apresentadas, quais são aquelas que são abertas. Aqui, tem um adendo de novo. Sentenças abertas são aquelas que apresentam um termo desconhecido, certo? São aquelas que a gente não consegue valorar se é verdadeiro ou se é falso, pois apresentam esse termo desconhecido. Aqui, ó, na 1, é uma sentença aberta, a gente já discutiu. Por quê? Eu não sei quem é esse X. Eu não sei quem é esse X. Eu não sei quem é esse X. Ele pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, é uma sentença aberta, certo? Márcio é servidor público estadual. É uma proposição, vamos dizer que é uma sentença fechada, né? É uma sentença fechada, é uma proposição lógica, eu posso afirmar se é verdadeiro ou se é falso. Do mesmo jeito, ela também é uma sentença aberta, beleza? Então, essa daqui também era facinho. Os nossos itens 1 e 3 são sentenças abertas. São sentenças abertas. Vem aqui comigo. Considerando as sentenças abaixo, considere quais são consideradas proposições, né? Proposições lógicas. A gente vai fazer de novo aí a nossa revisão da nossa primeira aula, aí, bem dizer. Será que Ana é contadora? Uma pergunta. Pergunta não é proposição. Pergunta não é proposição. Cleiton é contador se e somente se Ana é assistente administrativo. Aqui é uma proposição lógica. É uma proposição lógica. O nosso, aproveitando aqui, vamos dizer que Cleiton é contador é P e Ana é assistente, eu represento como Q. Aqui o nosso conectivo lógico é P, se somente se, Q, P, se somente se Q, beleza? Então, o item 2 é uma proposição lógica. Cleito não é assistente administrativo. Cleito não é assistente administrativo. Também é uma proposição lógica. Proposição lógica simples. A nossa 3 também é uma proposição lógica simples. Aqui é uma proposição lógica composta, que a gente falou. Composta é aquela que apresenta duas sentenças, duas proposições simples, duas ou mais proposições simples ligadas por conectivo. Os nossos conectivos mais famosos são o e, ou, se, então, se somente se, beleza? Ele vai passar no concurso público. Ele vai passar no concurso público para contador. Ele é nosso elemento desconhecido. A gente não tem uma proposição lógica aqui. Não é proposição lógica. É uma sentença aberta. É uma sentença aberta. Então, se fosse procurar quais são consideradas proposição lógica, apenas a 2 e a 3, beleza? Questãozinha aí para ver como cai em concurso público ainda essas questões, beleza? Quanto maior o número de questões que o concurso público vai cobrar de raciocínio lógico, maior é a chance de cair uma questão dessa conceitual. Porque ele vai aumentando o nível, a banca costuma aumentar o nível da cobrança de acordo com o número de questões. Se o número de questões for pequeno, 3 questões, 4 questões, claro que ele vai elevar o sarrafo, né? Porque senão o pessoal não vai estudar direitinho, beleza? Ensinar as sentenças a seguir. Uma pessoa prestou concurso em 2024. Carlos é professor de matemática, 2 mais 5 igual a 7. Das sentenças acima, quais são fechadas? Quais são fechadas? Aí a gente vai dizer que, ó, uma pessoa é o nosso elemento desconhecido, nosso elemento
desconhecido. É uma proposição aberta, uma sentença, né? Nem é uma proposição, é uma sentença aberta. É uma sentença aberta, certo? Carlos é professor. É uma sentença fechada. É uma proposição. É uma sentença fechada. Beleza? 2 mais 5 igual a 7 também é uma sentença fechada. É uma proposição lógica. Então, os itens a serem marcados aqui, que você iria procurar no seu gabarito, 2 e 3. 2 e 3 são proposições fechadas. Aí a gente já trouxe para vocês o conceito de já trouxe para vocês o conceito de sentenças abertas. Sentenças abertas é aquela que apresenta um elemento desconhecido, que a gente não pode valorar se é verdadeiro ou se é falso. Aquela afirmativa é verdadeira ou se é falsa. Uma pessoa prestou concurso em 2024. Uma pessoa. Que pessoa? A gente não sabe. Ele, aquele. Então a gente vai ficar nesse conceito. Apresentou um termo desconhecido, é uma proposição aberta. Você conseguiu valorar ali se é verdadeiro ou se é falso, é uma sentença fechada, beleza? Sendo sentença fechada, é uma proposição lógica. Agora aqui uma questão bastante interessante, que vai aumentar o nível aí no quesito conceitos, beleza? Essa questão aqui, vou deixar assim que é melhor. Essa questão aqui, ela é bastante conceitual. A gente tem aqui, ó, a sentença, a aplicação dos recursos públicos de forma justa e para benefício de toda a sociedade é consequência da ação contínua dos controles orçamentário e fiscal. Pode ser corretamente representada pela expressão P e Q, então R, beleza? Aí a gente vai aqui separar nossas proposições. Nós vamos separar aqui nossas proposições, beleza? Primeiro vamos identificar, né, quais são as proposições. Ó. A aplicar P, vou chamar P de a aplicação dos recursos públicos de forma justa, beleza? O nosso Q vai ser o quê? Ó? A aplicação, vou deixar bem aqui, dos recursos públicos para benefício, beleza? Benefício da sociedade. Eu vou botar só, da sociedade. Você já dá para entender quais são as frases. O bisuzinho aqui é entender que esse I é uma proposição lógica. Ele está falando aqui, ó, a aplicação do recurso público de forma justa, a aplicação do recurso público para benefício de toda a sociedade, beleza? É consequência do quê? Do R aqui, nosso Rzinho. Da ação contínua dos órgãos de controle fiscal, beleza? Vou deixar assim. Aí ele fala o quê? Ó? É consequência da ação. Se eu for representar, quando eu represento assim, então, o que vem depois é a consequência. O que vem depois é a consequência. Então, seria melhor representado assim, ó, R é se R, então P e Q. Se R, então P e Q. Porque o P e Q é a consequência do R. O P e Q é a consequência do R. E não o R é a consequência do P e Q. Beleza? Então, o item aqui está errado. Está errado. Então, por isso é interessante, às vezes, você, como eu falei na aula anterior, você separar as proposições em P e Q, P, Q e R, beleza? E depois fazer a representação gráfica aí. Interessante essa questão. É uma questão comum em concurso e eleva um pouquinho aí o nível de entendimento. Vamos para a próxima? A sentença. A pergunta: a qual é a real influência do mercado financeiro na composição do orçamento estadual? Necessita ser respondida pelo secretário da Fazenda dos Estados brasileiros. É uma proposição lógica? Aí a gente cai aqui, o aluno mais básico, cai aqui assim, ó. Na primeira vez que já viu aqui o símbolo de interrogação, já diz assim, não é proposição. Mas você pegar a sentença correta, ele está dizendo aqui, ó, a pergunta necessita ser respondida. A pergunta necessita ser respondida. A tua sentença não acabou numa pergunta.
ele tem a afirmativa lá, o restante da afirmativa. Então, aqui é sim uma proposição lógica. Não é porque apareceu um símbolozinho aí de exclamação, um símbolozinho de interrogação, não vai ser proposição. Preste atenção se no decorrer da sentença, você não vai conseguir inferir um valor verdadeiro ou falso para essa sentença. Se a sentença acabou realmente na interrogação, se a sentença acabou realmente na interrogação, beleza? Na exclamação, na interrogação, tá ok? Isso é muito parecido com o que a gente já fez, né? Assinale as sentenças a seguir. Quais são as sentenças abertas? Quais são as sentenças abertas? Já falei lá, uma sentença aberta é aquela que aparece um elemento desconhecido, beleza? Então aqui apareceu o nosso x ao quadrado, é um elemento desconhecido, é uma sentença aberta. Jonas é médico, é uma sentença fechada, eu posso dizer verdadeiro ou falso nela. Ela não é médica, ela quem, é um elemento desconhecido, é uma sentença aberta. Júlio da Silva nunca foi a Paris, é uma sentença fechada, posso dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, as sentenças abertas nessa questão, as sentenças abertas são a 1 e a 3. 1 e 3. Aparecesse no teu gabarito, 1 e 3, iria marcar ela. Assinala a alternativa que apresenta uma sentença fechada. A gente vai só buscar qual é a sentença fechada. Ela, de novo aqui, ó, ela não pode assumir o cargo. Ela quem é uma sentença aberta, é uma sentença aberta. Apareceu aqui nosso xizinho, não tem como definir se essa sentença aqui é verdadeira ou se é falsa. Não é porque apareceu o xizinho que ela não é, né? A gente já discutiu isso em outros exemplos, mas aqui eu necessitaria impor valores para o x para mim definir se essa sentença é verdadeira ou se é falsa. Ela é uma sentença aberta. Eles foram assaltados. Eles quem? Nosso termo desconhecido. É uma sentença aberta. Beleza? X é um número par. X é um número par. Isso aqui é o clássico do clássico, né? Quem é o X? O X pode ser qualquer número aí. 1, 2 ou 3. Então, é uma sentença aberta. E Ana não estudou para a prova e passou. Ana não estudou para a prova e passou. É uma sentença fechada. É uma proposição. É uma proposição P e Q. P e Q, tá aqui o nosso conectivo, ó. A Ana não estudou, porém a Ana passou. E ela passou, tá certo? Então, com isso, eu encerro aqui a minha aula de resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado. E me segue aí que nós estamos aí progredindo constantemente no raciocínio lógico. Vou continuar fazendo esse estilo de aula, né? Pequenos cortes de aula com assunto. Depois eu venho aí com um número de questões para a gente estar resolvendo devagarinho para ir progredindo aí no raciocínio lógico. Então, me segue nas redes sociais.